professor, obrigada pela presença. Eu gostaria de começar por uma afirmação sua, que o senhor reitera nas suas palestras e seus livros, e que deve funcionar, já que o senhor tem ganhado todas as últimas eleições das quais participou. O senhor diz que o eleitor deve ser fisgado pela emoção e não pela razão. E eu separei aqui 3 frases suas que ajudam a explicar essa visão, acredito, que alguns consideram um pouco radical. Então, eu vou ler aqui 3 frases suas. O senhor diz: se algum candidato quisesse dar ao trabalho de escrever um programa de governo, esse programa deve ser genérico e evitar definições, já que os únicos que o lerão serão seus adversários e alguns jornalistas. A segunda frase é: a superstição de que os eleitores se decidem por argumentos racionais está desmentida pelas ciências. Os eleitores buscam esperanças, não verdades. E, por último, o senhor diz também que os seres humanos, e eu acredito que os eleitores estão incluídos aí, são macacos com pretensões cartesianas. Então, não é um retrato muito lisonjeiro, né, do eleitor. Mas eu queria saber, com base em que dados objetivos o senhor acredita nisso? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse seminário, nessa apresentação. Eu prestei bastante atenção nas apresentações anteriores, mas desde 2003 nós fizemos um livro com o Santiago Neto, no México, sobre mulheres, sexualidade, internet e política. E a impressão que nós tivemos é que a política no século XXI deve ser realizada sempre levando em consideração o impacto muito importante das mulheres na sociedade ocidental, e os valores mudaram para melhor, eles permitiram uma revolução do Ocidente, e o impacto da internet, que nos levou a ter um novo tipo de ser humano, participando da sociedade e também da política. A questão principal é que agora, em São Paulo, em Buenos Aires, no México, nós todos os dias vemos milhares de pessoas andando na rua e elas estão sempre escutando alguma coisa no celular ou no iPod, e com certeza nenhum deles está escutando um discurso do Maurício Macri, ou do presidente Temer, ou do Lula, ou de ninguém. Eles não escutam discursos. Eles não estão escutando propaganda política também. Eles não estão escutando nada relacionado à política. Normalmente eles estão escutando música ou estão conversando com outras pessoas, e cada um deles é como se fosse um mundo independente que não se conecta com facilidade com as outras pessoas. Então esse é um ponto. Outro ponto é que antes nós tínhamos um gap, uma brecha entre o líder político, ou seja, o candidato e os eleitores. O candidato passava uma mensagem e os eleitores recebiam a mensagem. O presidente passava uma mensagem, falava de algum tema, e os cidadãos recebiam essa mensagem. E hoje em dia a coisa mudou. Os cidadãos acreditam que, na verdade, eles são todos jornalistas. Eles simplesmente tiram o celular, filmam as coisas, e tiram fotos, e com frequência eles começam a emitir ou passar essas mensagens que vão atingir a milhares de pessoas em grandes cadeias, e às vezes é a versão deles das coisas, que é uma versão incontrolável, difícil de estudar, e não tem a ver com o que o político disse. Quando o Maurício Macri diz alguma coisa, nós que estamos próximos a ele, nós vemos o que ele diz, mas o que mais nos preocupa é o que as pessoas vão falar sobre isso. Porque o Macri falou alguma coisa sobre economia. Aí alguém escutou.
E alguém tem a interpretação daquela pessoa do que o Macri falou. E aí ele manda uma mensagem para os amigos. Os amigos vão receber a mensagem e vão fazer uma interpretação dessa mensagem. E aí vai acontecendo sucessivamente, e aí de repente uma série de coisas começam a aparecer e elas não têm nada a ver com o que o Macri disse. Mas eu queria voltar ao ponto, porque antes disso o senhor costuma dizer que os eleitores nem ouvem esse discurso, que mesmo conceitos mais abstratos como inflação, esse tipo de coisa não interessa mais ao eleitor. O que o eleitor ouve? O que ele está interessado em saber, professor? Antes de mais nada, eles estão interessados neles mesmos, na sua família, no que está ao seu redor. E, portanto, as outras coisas que as pessoas falam estão bem distantes disso. Por exemplo, se alguém vive na periferia de São Paulo, não tem emprego, não tem luz, tem várias preocupações de segurança, essa pessoa vai falar o quê? Não importa o que um político está falando, porque é só um político, ele não serve, não me importa, não interessa. Por outro lado, existem valores da sociedade que mudaram com as mulheres. Então, por exemplo, as mulheres aportaram ou trouxeram muitos valores importantes no Ocidente. Quando eu era mais jovem, e hoje eu já estou bem velho, mas era uma coisa muito boa, muito bem vista ser caçador, caçar animais, porque os ricos caçavam leopardos e os pobres passarinhos no parque, e hoje em dia a gente não pode mais matar animais. Já faz mais ou menos 5 anos, no México, um candidato teve que sair da campanha porque ele tinha foto com veados e coelhos que ele tinha matado durante a caça. E as pessoas acharam aquilo um absurdo. Ou seja, hoje tem um prestígio muito grande você ser ecologista. Se você é caçador, você é um assassino. Agora, se você é ecologista, você é uma pessoa boa. Esses são os valores que as mulheres trouxeram para a nossa sociedade. E nós temos que ter consciência desses valores, porque não é possível fazer política de uma maneira correta sem envolver as mulheres na sua equipe. A gente sempre precisa de mulheres. O Maurício Macri sempre teve como em posições importantes na sua equipe mulheres, porque elas têm visões diferentes da vida. Eu me lembro que quando o presidente Temer assumiu, o senhor disse que houve aquela polêmica sobre o fato de ele ter composto um gabinete inteiro só de homens brancos. E daí o senhor falou que esse governo não ia durar mais do que alguns meses. O senhor errou, né? Sim. Eu escrevo no periódico Perfil de Buenos Aires. Eu escrevo artigos todos os domingos para uma revista chamada Notícias de Buenos Aires, que é similar à Veja aqui. Então, quando o Temer inaugurou o gabinete, eu fiz um artigo dizendo que esse presidente ia se autodestruir, porque era impossível ter um gabinete no Brasil sem mulheres e só com homens brancos. Independentemente da ideologia ou do que você pensa, simplesmente não é possível, porque as mulheres têm um papel central na política. Central. Eu tive mulheres como assessoras em vários países e tive campanhas maravilhosas. Na Argentina, por exemplo, a líder política mais importante, mais popular no país é a Maria Eugenia Vidal, que é a governadora do estado de Buenos Aires, ou da província de Buenos Aires, como eles chamam lá. E é muito importante, não dá para negar que as mulheres têm uma visão distinta. Nós estávamos há alguns anos fazendo uma campanha no México e era o Dia da Mulher. Portanto, nós nos reunimos com o comitê da campanha, nós tínhamos 12 pessoas e nós estávamos pensando o que nós vamos fazer em homenagem à mulher. E aí nós nos reunimos com esses senhores e aí tínhamos lá 12 pessoas, todos homens, todos mais velhos que 50 anos. E a gente estava pensando, como que a gente traz mulheres jovens para cá? Isso é um disparate, isso é um absurdo. Eu não quero isso, eu não queria reuni-los. Eu queria reunir um grupo de pessoas que eu queria chamar, ou seja, para saber o que eles querem, qual a perspectiva delas da vida. Portanto, o machismo consiste em que nós digamos às mulheres o que elas devem gostar ou fazer. Portanto, a participação ativa das mulheres é vital na política. O senhor, voltando ainda ao assunto do governo Temer, a observação que o senhor fez, o senhor é um grande defensor do método científico, das consultas, das pesquisas, como motor e como direcionador de uma campanha eleitoral.
E o senhor já criticou muito os marqueteiros brasileiros, porque, segundo o senhor, eles trabalham com métodos pseudocientíficos e usam mais a intuição. Nesse caso, em que o senhor previu a queda do governo Temer, o senhor teria trabalhado mais com a intuição e menos com métodos científicos? Teria sido essa a causa do erro? Faz 6 meses nós lançamos esse livro. A política no século XXI, arte, mito ou ciência. E nós temos 9 edições em 6 meses, portanto nós estamos muito satisfeitos com o sucesso. Mas de que se trata esse livro? Essa questão da intuição não faz mais sentido. Na verdade, antigamente a gente tinha que ter intuição. Hoje em dia, uma campanha séria, você tem que fazer pesquisa, você tem que fazer enquetes, você tem que pesquisar os candidatos e eleitores, você tem que ter números e, baseado neles, elaborar uma estratégia para criar uma ferramenta, um recurso absolutamente racional que vai dar para você o seu norte na campanha. Então, vamos supor que a gente tem essa avenida que vai daqui para o norte. Essa é a estratégia. Só que nesse caminho, o candidato pode sair e voltar, mas ele não pode sair da rota, porque isso significa perder dinheiro e perder as eleições. Eu não conheço nenhum caso em que um candidato use essas ferramentas de maneira profissional e séria e tenha um desempenho ruim nas eleições, ao passo que uma pessoa que usa só a intuição vai bem. Mas aí, isso leva à Cambridge Analytica, professor. Segundo a hoje famigerada Cambridge Analytica, ela atuou, inclusive, na Argentina, onde o senhor teve as suas mais retumbantes vitórias, né? E ela oferece precisamente aquilo que o senhor considera fundamental, que é a identificação de grupos, suas demandas, seus desejos. Obrigada. E ela oferece precisamente essa ferramenta que o senhor considera muito importante. O senhor acha que, hoje em dia, esse tipo de estratégia que é usada pela Cambridge Analytica é indispensável para o sucesso de uma eleição, de uma campanha? E o senhor acha possível que essa ferramenta seja usada dentro dos limites da lei e da ética? Bom, uma coisa é fazer uma análise racional do processo eleitoral. Vamos utilizar como exemplo o Brasil. Nessas eleições, é difícil fazer uma previsão. É muito difícil. Mas, se nós fazemos uma pesquisa bem feita, nós devemos ter algum tipo de informação. Então, quando nós fazemos nossas pesquisas, nós chegamos a um determinado ponto. Não existe indeciso, porque ninguém é totalmente indeciso. Isso não existe. Cada pessoa, cada brasileiro está em algum lugar em relação a todos os candidatos. Pode ser que você não conheça os candidatos, então talvez você não tenha uma impressão clara, uma opinião clara. Outra posição seria, bom, eu estou decididamente a favor do Lula. O PT, o que fizeram no governo do Lula, no governo Dilma. E aí nós temos uma porcentagem de eleitores. 34 a 35% dos eleitores têm Lula como... Esses eleitores, eles não vão mudar de opinião, ou seja, você pode falar o que você quiser e eles não vão mudar. Os outros vão votar em branco, ou seja, quando eles respondem a uma pesquisa, eles falam que vão votar no Lula, mas eles têm dúvidas, e aí isso pode levá-los a votar a outros candidatos. Outros, eles não votam no Lula, mas votariam em favor do Lula. Outros são difíceis e impossíveis, jamais votariam pelo Lula. Agora, o mesmo cidadão que tem esse sentimento pelo Lula, tem esse sentimento por outra pessoa. E aí esse sentimento como é que é? É uma coisa mais suave, uma coisa mais decidida? E aí é isso que a gente tem que identificar. Por isso que é importante entender os cidadãos de todas essas perspectivas. Então, alguns eleitores votariam no Bolsonaro e jamais votariam no Lula. Você tem que saber quantos são. E onde eles estão? Estão onde? No Nordeste, em Minas, São Paulo? Onde que eles estão? São homens, são mulheres, são pobres, são velhos?
são idosos, qual é o nível cultural. Por exemplo, na campanha da Marina Silva, o target era, o público-alvo era uma determinada parcela da sociedade que tinha um determinado nível de escolaridade, que tinha uma preocupação com a vida na floresta, com a ecologia. E esse é um tema que não interessa a certo tipo de eleitor. Interessa a quem é mais moderno, mais urbano, mais comprometido com a ecologia. Mas a gente tem que entender qual que é o caso de cada candidato e quem são os eleitores, quem está decidido, quem poderia votar, quem possivelmente votaria neles. E aí comparar esses eleitores com outros eleitores de outros candidatos, e com isso a gente tem um plano. Normalmente, a campanha são o que nós chamamos, realizada em cima do que nós chamamos os eleitores que não estão bem decididos. É aquele que votaria por mim, mas poderia votar também no outro candidato. E se você faz campanha com base em quem já está decidido em quem vai votar, é só perder dinheiro. Agora, essas pessoas que estão dispostas a mudar de opinião, que podem ficar a seu favor ou virar em contra você, é importante saber em quem que elas votariam, em quem que elas pretendem votar agora. Todo esse tipo de pesquisa nos permitem analisar as atitudes, os comportamentos dos eleitores para poder criar uma mensagem que eles consigam entender e que seja convincente. Antes de definir uma estratégia, o senhor fala muito no seu livro no candidato que tem que ter um perfil, segundo o senhor, muito diferente do perfil do político do século XX. O seu livro se chama A Política do Século XXI. Então, o candidato do século XXI, diz o senhor, tem que ser, antes de tudo, transgressor, diferente. Ele tem que se apresentar numa roupa nova, ele tem que quebrar paradigmas, e ele tem que se diferenciar do seu antecessor do século XX. Eu sei que o senhor tem familiaridade com o cenário eleitoral brasileiro atual, e queria saber quem, na sua opinião, é esse diferente aqui no Brasil, hoje. Isso que você menciona é muito importante. Eu acho que esse tema é muito importante. Eu trabalho muito próximo ao presidente Macri, mas eu também viajo por muitos países. Nos últimos meses eu viajei muito pelo México, pela Colômbia, pelo Equador. E eu diria que a Argentina é uma exceção, mas, por exemplo, na América Latina, massivamente, os latino-americanos não gostam de nenhum partido, nenhum deles. No México, por exemplo, nós temos partidos mais tradicionais, mais fortes, e durante já um século, esses partidos têm conseguido eleger presidentes. O PRI, por exemplo, nunca teve menos de 50% de base, e pelo menos 50% da população diria, não que eu vá votar, mas eu votaria neles. Ao mesmo tempo, tem pessoas que dizem que 70% das pessoas, tem uma porcentagem, das pessoas que dizem que não votariam no PRI, mas também não votariam no PAN, nem no Moreno, ou seja, eles não gostam de nenhum partido. Na Colômbia, a situação é impressionante porque nós temos a questão do candidato Vargas, que é o sucessor que o presidente Santos quer fazer, e 80% dos colombianos dizem que jamais votariam num candidato que tenha sido indicado pelo presidente. No Paraguai, por exemplo, o que nós tivemos no último domingo com o Marito? Ele tinha uma vantagem muito grande, bem ampla. Era bem diferente, mas ele tinha o apoio do presidente Cartes e, de repente, isso criou uma queda vertiginosa nos números da pesquisa. Ou seja, em geral, os latino-americanos não gostam do presidente, não gostam dos partidos e, principalmente, aos deputados e senadores. Eles não gostam dos sindicatos e todas as organizações típicas do que nós chamamos de democracia representativa. E é claro que isso eu não estou falando que isso não é certo, é normal. Isso acontece também no Brasil. Então, voltando à minha pergunta, o senhor acha que, nesse contexto, quem é que se aproxima mais desse político, dessa política nova do século XXI, então, professor? Essa que inclui nesse momento no Brasil? Exatamente. É muito difícil de ver o que passa, porque
É muito difícil entender o que acontece, porque primeiro eu teria que fazer uma avaliação da porcentagem de votos decididos que tem o Lula para saber quantos desses votos podem ser transferidos a um candidato parecido. E aí a gente tem que fazer uma análise técnica, não é uma questão de fazer uma pergunta, é uma questão de você fazer várias perguntas. O Bolsonaro tem uma certa porcentagem de votos, e muitos desses votos são decididos, mas nós estudamos os votos que ele tem e também o número de pessoas que jamais votariam nele. Nós perguntamos, você acha que você votaria nesse candidato? Com certeza votaria ou provavelmente nunca votaria? E o Bolsonaro tem um alto nível de rejeição devido a algum dos seus posicionamentos em relação às mulheres, minorias, etc. E eu acredito que vários outros candidatos não têm uma posição muito clara. Por exemplo, a Marina Silva, no ano 2010, não é 2014, 2010, ela expressou essa novidade da política, ou seja, era uma mulher que vinha da atividade de seringueira, que tinha uma preocupação com ecologia, saúde, educação, ela tinha uma biografia muito particular. E em 2010, ela era o problema para saber, né? No entanto, não ganhou. Como? No entanto, não ganhou, mesmo expressando essa figura nova da política nova. Não se está expressando, mas se se estudam bem das coisas... Bom, é que se você faz uma pesquisa profunda das coisas, você identifica os elementos que são verdadeiros. Por exemplo, o que na biografia de um candidato é real e verdadeiro e pode fazer com que aquele candidato se apresente como algo novo e verdadeiro. Mas, assim como no México, a rejeição dos partidos é muito alta. Sim, então deixa eu modificar um pouco a minha pergunta, professor. Se o senhor for, Lula provavelmente não será candidato, e como o senhor disse, a questão é como e quanto ele irá transferir de votos para a pessoa que for indicada por ele. Se o senhor fosse Lula hoje, que perfil de candidato o senhor escolheria para colocar no seu lugar? O senhor pode desenhar esse candidato, dar algumas características para ele, levando em consideração tudo isso que o senhor disse? Bom, aí nós temos que discutir uma série de elementos. Algumas pessoas acreditam que um candidato bom para se tornar um líder tem que ser um líder importante com muita força. Mas a experiência diz que não. Em geral, por exemplo, estava proibido de participar em eleições na Argentina. Tínhamos um candidato que não podia participar nas eleições argentinas e escolheu o Dr. Campo e escolheu esse médico porque era um absurdo que o candidato do Partido Peronista fosse alguém que tinha uma rivalidade com o candidato principal, ou seja, tinha que ser alguém de uma segunda casa que diz que tudo bem, então eu gosto também do Perón. E na Argentina, por exemplo, a Maria Vidal, governadora da província de Buenos Aires, que é uma mulher maravilhosa, uma líder, mas ela não podia se candidatar ao Congresso, mas ela podia se eleger deputada através do voto em lista. Ou seja, se nós tivéssemos alguém que fosse concorrer fortemente com a Maria Eugênia, isso não ia funcionar. E aí, se nós tivéssemos candidatos que tivessem a mesma linha de raciocínio, vários votos seriam transferidos para Maria Eugênia. Portanto, a gente tem que realizar uma série de análises e a gente tem que ver o que é o mais prático. Não existe uma fórmula certa. Isso é importante? Muito bem, o papel das mulheres na política é muito grande e eu estou convencido disso. Vamos dizer, nós temos 15 anos do sexo, internet, política, mulheres em política, enfim. Em Buenos Aires temos uma edição falando sobre o papel das mulheres, os valores femininos, como as mulheres podem usar melhor as suas características. E houve uma campanha, e também tem um anexo a esse livro que fala, é um projeto que eu publiquei há 20 anos, para que as mulheres ganhem as eleições sobre os homens. Voltando ao perfil do eleitor, professor, o senhor diz que com esse perfil mais emotivo do eleitor que o senhor desenha, com esse protagonismo das redes sociais, juntando esses dois elementos, eu sei que o senhor tem uma leitura das fake news um pouco diferente das que apresentaram até agora aqui.
O senhor não acha que uma boa mentira, bem contada, bem direcionada e bem divulgada, pode afetar de forma importante uma campanha? Pessoalmente, eu creio que elas não servem para grande coisa, essas fake news. As mentiras sempre existiram na política. E a primeira coisa que falamos para um candidato é não minta. Por quê? Porque na era da internet, quando alguém mente, é muito fácil que tenham jovens ou mesmo pessoas mais velhas que buscam na rede, buscam os dados e vê porque é mentira aquilo que você diz. Então não minta nunca, porque é mentira. Tira a credibilidade do candidato. E isso é a principal arma, essa é a principal arma de um candidato. Se um candidato não tem credibilidade, a sua campanha não funciona. Então não pode mentir, de maneira alguma. Enfim, falávamos que um candidato tem pessoas que aderem, ou enfim, que são mais duros ou mais blandos. Então, uma das coisas que houve com os russos é que a campanha que houve na Rússia não tem nem pé nem cabeça, né? Por exemplo, como foram, como que aconteceram. Enfim, quando você ataca de uma forma grosseira um candidato, e ainda mais se for mulher, veja bem, o que é produzido é uma reação contrária. Então, favorece aquele candidato, e eu creio que aqui no Brasil, por exemplo, seria uma história diferente, ou a história seria diferente se um candidato que perdeu nos debates, vamos dizer, os debates que houve na TV, as pessoas percebiam que a candidata que sempre atacava era a mulher. Aécio não devia insultar essa candidata, porque a pessoa sempre, por instinto, defende a mulher. E esses insultos, na verdade, o que produzem, na verdade, as pessoas não têm adesão. Então, por que se fala que a Hillary é o demônio? Né? Por exemplo, chama como diabo, dando a mão ao Trump, e, né, se unindo ao Trump, enfim. Eu não creio que isso pode ter devotos, ou mesmo as fontes. A oposição ao nosso governo na Argentina sempre diz que tem um exército de trolls contratados do governo por Marcos Peña, especialmente por Marcos Peña, com quem eu trabalho muito. E, na verdade, nunca na minha vida, em 14 anos, nunca contratamos um troll, porque nós acreditamos que isso é inútil. Aqui temos um problema. Você não pode controlar a rede, não consegue controlar. São milhares de trolls, de partidários seus, que não estão seguindo a campanha, mas que decidem atacar o inimigo. Isso provoca danos, mas não dá para controlar. A rede é uma coisa incontrolável. Fake news tem milhares aos milhares. As pessoas mentem cada vez mais. E que efeito isso tem sobre a campanha? É pouco. Eu acho que sim. O que tem os efeitos são os memes. Por quê? Se você tem uma notícia horrível agora que chega para você insultando a um Lula, vamos dizer assim, e você olha e fala, não tem graça isso, né? Você não transmite isso para os seus amigos, mas se chega alguma coisa que tem graça, que é uma coisa divertida, que é simpática, bom, aí você fala, bom, vou distribuir, vou passar para os meus amigos. Então, tem uma pequena rede de comunicação dos ministros, dos principais funcionários de Maurício Macri. Muitas vezes, entre nós, enviamos uns aos outros alguma coisa engraçada. Há pelo menos um candidato no Brasil aqui usando exatamente essa tática. Professor, eu vou encerrar com uma pergunta aqui do José Carlos Oliveira e vou acrescentar uma minha também. Ele pergunta se se algum político brasileiro já o procurou solicitando ajuda para a campanha deste ano. Se algum político brasileiro já o procurou. E eu acrescento, se não houver nenhum político brasileiro que o tenha procurado, que político, que candidato o senhor escolheria para ajudar nessa campanha? Essa pergunta é muito difícil.
Em toda a América Latina, nós temos uma crise gigante no sistema político e no Brasil, principalmente. No Brasil, essa crise, ela não é só uma crise de partidos, de líderes, mas também com a imprensa privada, com a sociedade. E a última pesquisa, a última enquete que eu vi, que foi realizada há mais ou menos um mês, mostra que mostra uma percepção da realidade muito negativa da parte dos brasileiros, em relação a tudo. E também nós, e eu digo nós porque lá em Buenos Aires eu acredito que isso também aconteceu, nós perdemos força nas redes de comunicação, ou seja, as pessoas acreditam menos nos meios, em tudo. E nós estamos diante de um colapso da democracia em vários sentidos, porque o que é o muito ruim. Disso, então, o que restaria para o senhor aqui no cenário atual brasileiro? Como? Dentro desse contexto, com quem o senhor ficaria, então, nesse cenário brasileiro? Ou o senhor também não consegue escolher ninguém? Eu acredito que, por um lado, nós precisamos, honestamente ou francamente, repensar nossas instituições. Eu acredito que o Brasil é um país maravilhoso, eu já vim para cá várias vezes, e sempre foi uma coisa diferente da América Espanhola, porque sempre foi um país muito otimista, é um país que sempre vai à frente, vai adiante. Ou seja, as músicas populares mais famosas, como a Garota de Ipanema, elas são sempre alegres. Ao passo que a canção mais famosa do meu país tem o tema "Eu quero que me enterrem". Então, só para você ter uma ideia, é claro que na música mexicana, sobre as músicas populares são muito terríveis, morre o cavalo, morre a mãe, morre todo mundo. E no caso da Argentina, por exemplo, tem uma rivalidade em chilenos e argentinos, mas mesmo assim os chilenos gostam do tango, porque em cada tango, geralmente ou o argentino vira corno ou ele morre. Ou seja, os hispano-americanos somos muito negativos, muito tristes. A gente sempre está cantando sobre desgraça. No Brasil, outra grande canção, ou música brasileira é a Aquarela do Brasil, ou seja, é algo que olha para frente. Então, o Brasil é um país muito otimista. E eu acho que vai para frente. Então, eu espero que vocês saiam da crise e com todos os outros países do continente repensem suas instituições, mas sabendo que os eleitores atuais não são manipuláveis. Nós temos que alcançá-los de maneira democrática, nós temos que aprender a dialogar com eles, não existe essa possibilidade de impor um ponto de vista e, enfim, nós temos que vivenciar essa sociedade que nós estamos. Eu lembro muito bem da minha infância, com muita alegria, eu nasci em uma família bem feudal, meu pai era como se fosse Deus no céu, Pai na terra, e ele sabia de tudo e podia dar a sua opinião e foi muito divertido. Mas hoje, por exemplo, eu não tenho um relacionamento muito bom com o meu neto, que é como se fosse só um colega meu. E quando eu digo algo, geralmente ele se comunica diretamente com Deus. Ele fala, olha, o Deus dele é o telefone. Ele fala, olha, aqui o Google diz que não é assim. Está dizendo que não é do jeito que você falou. E pronto. Quando eu era pequeno, por outro lado, eu tinha essa premissa de que meu pai sempre tinha razão. E eu sempre repreendo meu neto. Eu digo, olha, Emi, não faz isso. E ele fala, olha, vô, não me trata assim porque os netos também, as crianças têm direitos, viu? E se eu fizesse isso com meu pai, ele ia me jogar da janela direto. Então, assim, isso é uma coisa que mudou. Na sociedade atual, todo mundo tem uma opinião sobre tudo. E se alguém escuta o que diz o Fundo Monetário Internacional, ou se você escuta a palavra Fundo Monetário Internacional, você vai lá, entra no Google, lê qualquer besteira e aí você fala como se você fosse um especialista, porque todo mundo está informado, mas nem todo mundo está formado. Sim, o senhor é um especialista e o senhor não está querendo fazer uma aposta, então. Dentro das eleições brasileiras, o senhor não tem uma aposta a ser feita agora? Não, eu estou tentando fazer uma pesquisa nesses últimos dias para entender mais a fundo, porque eu acho que a gente tem que entender algumas coisas aqui. Os brasileiros, eles perderam a esperança, estão desencantados com quase tudo.
Mas nós temos que entender a fundo se eles ainda acreditam na justiça. Isso não é uma coisa que ficou muito clara. Qual é a profundidade da percepção da necessidade de lutar na justiça? Porque se você faz uma pesquisa e você faz a pergunta e você acha que as pessoas acreditam, se você pergunta, você acredita que é necessário lutar contra a corrupção? 99% das pessoas vão dizer que sim. Mas aí, quando você pergunta, você acredita nas instituições que fazem isso? Aí a coisa muda. A mesma coisa com relação à droga ou à maconha. Você fuma maconha e geralmente nos países 3 a 4% da população fuma maconha. E aí você pergunta, você conhece alguém, um amigo que fuma maconha? E aí, de repente, mais 60% da população tem algum amigo. E como tem tanto amigo que fuma e você não fuma? Outra pergunta famosa é, você acredita na igualdade racial? E aí 99% das pessoas dizem que sim. E aí se você pergunta, você gostaria que sua filha se casasse com alguém de outra raça? Aí não é para tanto, né? Então, quer dizer, existem perguntas que têm respostas politicamente corretas. Todo mundo vai dizer que quer lutar contra a corrupção, mas existem maneiras de você pesquisar para saber qual que é a real opinião da pessoa. E isso é importante descobrir para saber alguma coisa sobre os candidatos. Professor, infelizmente vamos ter que encerrar. Agradeço muito a sua entrevista. Muchísimas gracias.